Na noite fria de Magdala havia ouro, vinho e solidão. Maria chorava, alma perdida, buscando um rumo, uma direção. Mas uma voz lhe disse em paz: vem, filha, e nada temas mais. Rabone, meu Senhor, teus olhos são farol de amor. Teu perdão me levantou, tua luz me transformou. Perfume e lágrimas se misturam aos pés do Cristo, o coração se ajoelhou e ele com ternura declarou: vai em paz, filha, o amor te libertou. Quem muito ama, muito é perdoado. Quem se entrega encontra a redenção. Rabone, meu Senhor, eis-me aqui, livre de toda dor. Teu abraço me resgatou, tua luz me iluminou. Rabone, meu Senhor, eis-me aqui, livre de toda dor. Teu abraço me resgatou, tua luz me iluminou. Olá, amigos e amigas do Conecta Espiritismo, do meu canal no YouTube, o Ellerson Santos. Bom dia! Estamos no ar com o programa Cura Real. Este é o nosso terceiro programa em torno da cura de Madalena. Hoje com o subtema Rabone, meu Senhor. Os programas anteriores relativos a Madalena são disponíveis aqui no canal, como também as outras curas que nós já estudamos e você pode acessar, assistir a qualquer momento. A cura de Madalena é para todos nós um incentivo, para que nós possamos também deixar os nossos vícios, as nossas imperfeições e fazer brilhar a nossa luz. Essa mulher, que muito jovem foi levada à prostituição por um homem que a ludibriou, e em Magdala, a sua cidade natal, transformou-se a rainha da noite. Ao conhecer Jesus, dialogar com o mestre na casa de Simão Pedro, ela tem o desejo de transformar a sua vida. E realmente renovada, ela consegue se desvencilhar dos 7 espíritos que a atormentavam na área sexual, fazendo a sua renovação íntima. Quando Jesus voltou a Magdala, sendo convidado por Simão fariseu para estar em sua casa para um banquete, ali na casa daquele homem, ajoelhada aos pés de Jesus, ela lavou os pés do meio rabi,
com perfume de nardo, enxugou com seus cabelos e o mestre deu a ela aquela notícia e também a todos que estavam reunidos da sua transformação. Os teus pecados estão perdoados, vai e não tornes a pecar. Simbolicamente, Jesus abriu as portas, entre aspas, do reino dos céus. Estava trazendo a ela o bálsamo do perdão. Com a vida pautada no bem, ele a convida para que ela pudesse trabalhar dentro de si as qualidades, as virtudes e fazer brilhar a sua luz, para que ela pudesse perfumar aqueles que estavam ao seu derredor. O mais importante na vida de Madalena foi a sua transformação moral. Aliás, muitos de nós que também passamos pelos processos obsessivos, que às vezes buscamos as casas espíritas nos tratamentos convenientes, os chamados trabalhos de desobsessão, que são muito importantes nesse processo, porque é o diálogo com os nossos irmãos menos felizes, ainda empedernidos no mal, na vingança, na ignorância, e esse processo também auxilia bastante a todos, mas é muito importante nós entendermos que no processo desobsessivo, uma das peças fundamentais somos nós mesmos, aqueles que estamos passando por aquele processo obsessivo, para que nós possamos transformar. Porque se nós não transformamos, permanecemos os mesmos, nós acabamos por trazer à nossa presença outros espíritos que estão naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia. Allan Kardec, o nosso codificador, em torno dos nossos erros, no livro Céu e Inferno, ele diz que todas as vezes que nós erramos, nós passamos por 3 fases muito distintas. A fase do arrependimento, a fase da expiação e a fase da reparação. O arrependimento é o primeiro passo, mas ele não é suficiente. É a tomada de consciência quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós compreendemos as nossas imperfeições e desejamos renovar, desejamos fazer uma mudança interior. Nas páginas do Evangelho nós encontramos o arrependimento em outras palavras bastante conhecidas e repetidas algumas vezes pelos evangelistas: o cair em si. E caindo em si, Simão Pedro chorou amargamente. E caindo em si, Judas Iscariotes suicidou-se. E caindo em si, Madalena transformou-se. Quando nós caímos dentro de nós mesmos, várias atitudes nós podemos tomar. Simão Pedro bateu no peito, chorou, e naquele instante não se transformou. Somente mais tarde ele renovou-se, entregou a sua vida para a divulgação do Evangelho. Judas Iscariotes, quando caiu em si, buscou o caminho do suicídio, um caminho mais penoso, mas também teve a sua oportunidade de redenção bem mais tarde. Já Madalena não. Ao cair em si, ao arrepender-se, ela faz a movimentação mais importante, que é da transformação moral. O Código Penal da Vida Futura, que está presente nessa obra da codificação, que é o Céu e o Inferno, nos ensina nos seus 33 itens que quando nós plantamos, nós haveremos de colher. Tudo aquilo que nós semeamos, um dia surgirá como frutos na estrada da nossa existência. Em O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais ensinam a Kardec e a todos nós que as expiações são recursos, são meios que a divindade encontra para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual. Que enquanto espíritos encarnados,
A nossa expiação se realiza mediante as experiências pelas quais nós somos submetidos às tormentas, dificuldades e aflições. Já quando nós nos encontramos desencarnados, a expiação surge como um sofrimento moral inerente ao nosso estado de inferioridade, aquele estágio em que nós nos encontramos na erraticidade. Então a expiação, elas são sofrimentos físicos, morais, consequências dos nossos erros cometidos e que é muito confundido com provação. Às vezes esses conceitos eles se misturam, a expiação e a provação. Aliás, o nosso planeta terrestre ainda se encontra no estágio de mundo de expiações e provas, a caminho da regeneração. Emmanuel, no livro Consolador, ele faz a distinção dessas duas palavras. Ele diz que provação é a luta que ensina a um discípulo que é rebelde, preguiçoso, é a estrada do trabalho e da edificação espiritual, e que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime, um erro. Nós percebemos então nestes conceitos que arrependimento e expiação são ligados. É um trabalho complementar de um e de outro que nos leva ao aperfeiçoamento com o terceiro item, que é a reparação. É imprescindível a reabilitação por meio das nossas atitudes pautadas no bem. Somente a reparação ela pode anular o efeito do nosso erro, destruindo a causa dos males que foram gerados. Ou seja, indo à raiz do mal que se provocou ou então que foi experienciado na nossa vida. Nem sempre essa reparação, essa atitude pautada no bem, vai ser feita à pessoa que nós lesamos, devido a uma série de fatores. Às vezes nós nos arrependemos, expiamos o mal que nós fizemos, mas a pessoa que nós prejudicamos, ela já desencarnou, não está conosco mais naquela existência. Então nós podemos fazer o bem a outras pessoas, porque o bem realizado sempre apaga o mal que nós fizemos. Aliás, essas palavras, elas são do apóstolo Pedro, em sua epístola, quando nos ensina que o amor cobre a multidão dos pecados. É claro que a reparação, quando feita à pessoa que nós prejudicamos, ela faz brilhar ainda mais a luz, que é o nosso reconhecimento, é nós estendermos a mão à pessoa que nós prejudicamos, estabelecendo elos de carinho e de afeto. Nós podemos dizer, sem sombras de dúvida, que Madalena percorreu esses três caminhos, esses três estágios. Ela começou o seu arrependimento quando o leproso, que havia sido curado por Jesus, chega em sua casa, fala-lhe a respeito da cura recebida pelo Nazareno, a convida para ir à casa de Simão, e ela começa ali a fazer uma movimentação interior, o desejo verdadeiro de estar com o meio rabi. Na casa de Simão, no diálogo com Jesus, ali ela entende a sua condição, ela percebe aquilo que poderia ser com as palavras do meio rabi, que lhe dá tanto incentivo para a sua renovação interior, que ela decide então desfazer-se de tudo. Morre a mulher velha para nascer uma nova mulher, como de fato aconteceu a Rede Viva de Magdala. A sua expiação começa ela sendo perseguida, maltratada na própria casa de Simão, quanto preconceito, uma experiência dolorosa de alguém que quer expulsá-la da residência em que ela se encontra. Nós vamos perceber até mesmo os apóstolos de Jesus
tendo para com ela preconceitos, inclusive depois da morte de Jesus, a sua crucificação, quando eles não desejaram tê-la ao lado deles, embora Jesus havia convidado que eles pudessem sair 2 a 2, levando a mensagem do seu evangelho onde se fizesse necessário. E a reparação na vida de Madalena, ela acontece quando, na cidade de Dalmanuta, Madalena encontra-se com alguns leprosos e ela decide ir para o Vale dos Imundos. E ali realiza um trabalho extraordinário, cuidando daqueles que não tinham mães, daquelas que não tinham filhos, fazendo o trabalho amoroso de divulgação também do Evangelho de Jesus, levando a consolação, conforme nós vamos ainda estudar em nosso próximo programa, falando a respeito da vida de Madalena. Então ela passa por essas 3 fases. Ela se arrepende, ela expia os seus males e ela repara, iluminando-se para poder iluminar aqueles que estão ao seu redor. Madalena reparou o mal feito a si mesma pelo trabalho incansável do amor. Nessa música que hoje nós escutamos, Rabone, meu Senhor, há algumas frases que tocam profundamente ao nosso coração, porque ela diz assim: Rabone, meu Senhor, seus olhos são farol de amor, teu perdão me levantou, tua luz me transformou. Perfumes e lágrimas se misturam, aos pés do Cristo o coração se ajoelhou, e ele com ternura declarou: vai em paz, filha, o amor te libertou. Essa canção, ela nos fala da libertação de Madalena, da sua transformação moral com o auxílio de Jesus, este homem que sempre acolhe as ovelhas desmalhadas do seu rebanho. Hoje nós queríamos finalizar o nosso encontro de uma forma bem especial, porque a semana que vem será o nosso último programa em torno da vida de Madalena. Nós queríamos convidar os nossos internautas para escutar, excepcionalmente hoje, mais uma canção. Logo quando nós terminarmos a nossa fala, nós vamos ter uma canção bastante especial em homenagem a Madalena. Essa canção ela foi psicografada de maneira intuitiva por Charles Pires, pelo Espírito Maria Dolores, se chama Nova Estação e vai nos levar a viver a vida de Madalena, contando um pouco da sua história, para que através das imagens colocadas nós possamos retornar ao tempo de Jesus, estar ao lado dele e dessa figura extraordinária que foi Madalena. Nós queríamos agradecer a sua participação conosco nessa manhã. Queríamos pedir a todos para que possam comentar, compartilhar, dar o seu like. Tudo isso auxilia na divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E não saia daí, fica conosco para ouvir a canção. Uma excelente semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Maria, lírio de Israel, nascida em Magdala, bebia aloes e fel em vida equivocada, de ilusões e enganos, a rainha da beleza, entre prazeres mundanos, sofria com a tristeza. A alma feminina latejava de dor, mas desde menina procurava o amor. Encantada pelo mundo, das licenças que a beleza traz,
Madalena não sabia que um dia seria filha em quem Deus se compraz. Junto da cortiça, ao fim do dia, andavam 7 espíritos, bebiam o que ela bebia, sentindo o que sentia. Na noite, ilusão do vinho, na manhã, vida vazia. Sob o cansaço de quem não se ama, caía inerme em cima da cama. Mas ao encontrar o mestre, tornou-se luz que inflama. Acolhida nas mãos do rabi, ei-la livre, senhora de si. Muro velho que reverdecia, chegada de nova estação. A rede viva de Magdala encontrava os umbrais do perdão. Discípula da porta estreita, coração que se renova. Camelo no fundo da agulha, em aperto da dura prova. Certa noite Maria adentrou na casa do rico Simão. Os pés de Jesus lavou com lágrimas de renovação. Seguia chorando e ungindo os pés do meigo rabi, em busca de novo caminho para dar tudo de si. Maria enfrentava os olhares e os juízos precipitados, para ouvir da boca do mestre: teus pecados estão perdoados. Não havia mais 7 espíritos, só promessas de bem viver. Miriam de Migdol era agora renovado ser. Olhos para os cegos, ouvidos para a surdez. Na turba dos preconceitos, a humilde voz da sensatez. E para que não houvesse dúvida da real transformação, o mestre no terceiro dia a escolhe para a aparição. Faz a mensageira da vida transcendental. O mestre voltava dos mortos como espírito imortal. Embora nova mulher não fora compreendida, nenhum dos 11 apóstolos ofereceu-lhe acolhida. Agora em Dalmanuta demonstrava o seu valor, acolhia pobres leprosos em nome do Senhor. No vale dos imundos entrou bela e sã, ajudando os moribundos até radiosa manhã. Quando banhava o corpo nas águas de um regato, usou a ponta de um toco na mancha vermelha sentado. Subiu ao monte Geuboé, onde pregava nas tardes, consolava os desvalidos, libertando com a verdade. E fitando os olhos amigos, entre tantos amores seus, gritou: nós, os leprosos, somos todos amados de Deus. Lembrou-se da cruz do mestre, enquanto bradava a sorrir: eu resgatarei na carne o que na carne eu cometi. E no auge da doença deixou no corpo as mazelas, em busca da Mãe Santíssima foi morrer nos
braços dela, o corpo uma quimera. Madalena iluminada pela tela da memória, foi à praia ensolarada. As ondas iam e vinham, um grande foco de luz entre mãos estendidas. Vi o rosto de Jesus, tinha braços abertos naquela manhã perfeita. Vem comigo, Madalena, atravessaste a porta estreita.